Olá, galera! Estamos aqui para mais um podcast do Pod Evo. Estou aqui com a maravilhosa Fernanda Mota. Nós vamos tratar sobre estética, procedimentos estéticos. Ela é biomédica. Fernanda, pode se apresentar. Falei para a galera sobre você. Comece falando aí um pouco sobre a trajetória, como que você chegou nesse ramo da estética. E com que é o seu currículo também. Fala um pouco sobre você. Oi, Marcela, tudo bem? Oi, pessoal. Então, eu sou a doutora Fernanda Mota, né? Sou biomédica esteta, já atuo no mercado já tem 4 anos. E assim, foi um pouquinho difícil entrar no mercado, mas nada que a gente não consiga. É bem um pouquinho mais complicado, mas diversos estudos, muito curso, que eu fiz bastante curso, principalmente na área de anatomia, que eu acho que é o ponto mais importante hoje na estética, é a gente entender sobre anatomia, né? Então, eu sou pós-graduada em estética, tenho esses cursos, a maioria dos meus cursos são internacionais também, então, além disso, minha carreira, assim, é vasta, é muita coisa. Entendi. Há quanto tempo que você está atuando aí no ramo da estética? Tem 4 anos. 4 anos. Já tem um tempinho. Você tem várias especializações também. Várias especializações, sou professora da ROF também, viajo o Brasil inteiro ministrando curso e fora os trabalhos, cada dia num lugar, sempre Entendi. trazendo o melhor E você sempre se viu fazendo esse tipo de trabalho nesse ramo? Não, pior que não. Na época eu comecei em estética, comecei a estudar estética mesmo, curso tecnólogo. Logo eu me vi transferindo o curso para biomedicina, eu não sabia nem o que era biomedicina. E aí eu comecei a estudar, falei, deixa eu ver o que é, qual que é esse curso que eu quero fazer. E comecei. E eu falo assim que literalmente eu caí como um paraquedas dentro de biomedicina. Depois do terceiro período eu apaixonei em biomedicina. Apaixonei, principalmente quando eu passei pela parte anatômica, que é uma das partes que eu mais gosto. E aí foi se passando o tempo, eu falei que eu queria ser perita. Olha, tudo totalmente diferente. E aí, quando foi no meu penúltimo ano da faculdade, eu tive uma colega de turma que ela falou assim, Fernanda, vamos fazer estética? Eu falei, não, não quero estética e tal. E ela me obrigou a fazer a pós em estética. Então eu comecei Hum, bem antes de terminar a faculdade. E aí eu apaixonei. Primeiro contato que eu tive com a estética, os profissionais que eu tive na estética de contato, eu literalmente apaixonei pela estética. eu queria que você falasse algum dos procedimentos que você faz. Você faz, por exemplo, a harmonização facial, né? Assim, é porque existe hoje muitos profissionais qualificados, mas existe profissionais também não tão qualificados assim, né? Que eu acho que quem vai fazer qualquer procedimento tem que tomar esse cuidado de avaliar bem o profissional, né? Qual dica que você dá? Porque você vê pessoas assim que às vezes tem uma lesão corporal, que tem erros no procedimento. Qual dica que você dá para uma pessoa que quer fazer um procedimento estético e não ser alvo aí de um profissional não capacitado? Hoje a maioria, né, dos pacientes, dos clientes, eles buscam nem sempre a qualidade, eles buscam preço. Então, sempre tomar cuidado com o preço muito baixo no mercado. Porque aí a gente tem produtos que não são registrados pela Anvisa, nós temos profissionais que não são qualificados para isso. Muitas das vezes o profissional ele fala que ele é qualificado, que ele fez vários cursos, mas foi lá fez um curso de final de semana e já está injetando. Então a pessoa nem estudou anatomia para isso, para se qualificar. Então o paciente ou o cliente ele tem que entender que profissionais bem qualificados eles não baixam o preço. Uhum. Eles colocam o preço real, colocam produtos de boa qualidade. E a maioria hoje estão buscando o que preço, não é qualidade. Sim. O ramo da estética e bem-estar, beleza, ele é um dos mais, assim, que mais faturam no Brasil, né? Eu cheguei a fazer uma pesquisa, 34,2 bilhões no Brasil. Tem muitos profissionais aí, seja nas clínicas de estética, de procedimentos,
quanto também cirurgia plástica, acho que pega todo esse ramo, né? Mas o que eu faço um questionamento é assim, geralmente a grande maioria das mulheres que são suas clientes, mas também homens também têm ido, né, procurado a sua clínica. Sim, bastante. Hoje os homens, eles estão bem mais vaidosos. Eu lembro, assim, quando eu comecei a namorar, meu Hum, esposo não queria saber de botox, não queria saber de bioestimulante, não queria saber de nada. Primeira vez que eu fiz botox, hoje ele fala, vai, cadê meu procedimento? Acabou, preciso. Então, hoje os, os homens estão assim, eles já estão procurando. Tenho muito paciente homem, a maioria, na verdade, dos meus pacientes são homens. É mesmo? bem interessante. Eu falo assim que é um ramo que eles abriram e estão bem mais vaidosos. Porque hoje em dia as Entendi. mulheres cobram isso deles. Mas geralmente são mais mulheres, você tinha mais clientes mulheres. Eu achei que proporcionalmente ia ser mais mulher, até porque eu acho que as mulheres buscam mais essa questão da estética, da vaidade, pela pressão social, pela busca de um perfeccionismo. Muitas mulheres, às vezes, também são criticadas por marido, são criticadas no relacionamento, de que sempre a gente pode buscar melhorar, mas nem sempre o companheiro com que ela convive, aquele companheiro que é tão legal, assim, às vezes as críticas, assim, em termos de corpo, de estar gordinha, de ter uma estria. Então, assim, muitos homens, às vezes, vamos dizer, tentam diminuir a autoestima da mulher. E você trabalha nada mais do que com autoestima, de tentar, de alguma forma externa, melhorar a autoestima dela. Mas a questão é que o trabalhar externo, ele é legal, mas eu acho que o que mais as mulheres ou homens também deveriam buscar é também uma busca por terapia, uma busca por trabalhar o interno também. E como que funciona é, você lidar com pessoas que às vezes chegam lá na sua clínica e quer um milagre? Então eu costumo dizer que a gente vira um psicólogo. Literalmente, nós somos Por, um psicólogo. é, Porque chega lá, a pessoa tá com aquela autoestima baixa, a gente conversa primeiro instante, primeiro tem toda uma consulta, uma conversa, a gente tenta entender o que que aquele paciente quer, onde, qual que é o objetivo dele. E primeiro a gente sempre trazer a expectativa dele, menor que seja. Porque quando ele quer um milagre, e a gente não pode fazer isso, acho que nem uma cirurgia plástica a gente consegue, mas a gente sempre tenta trazer a expectativa desse paciente menor possível, para a gente não ter um problema futuro. Porque hoje a maioria das pacientes hoje, ou elas têm problema de ansiedade, ou tem problema de depressão, justamente por isso que você falou. Porque o marido fala, aí às vezes ela quer fazer, o marido corta, fala não vai fazer. A maioria é assim. e no caso, muitas mulheres às vezes vivenciam um relacionamento até tóxico, né? E não saem desse relacionamento tóxico, assim, do homem criticar, às vezes a estria, criticar que tá gordinha, criticar isso. Querendo ou não, isso afeta de alguma forma a autoestima da mulher. E muitas buscam tratamento estético até nessa busca aí de tentar, às vezes, agradar o marido. Exatamente. E interessante, elas buscam trazer, melhorar para o marido, falar assim, não, vou melhorar ali para tentar. Só que eles, mesmo assim, eles ainda continuam criticando, não aceita que faz o procedimento. Muitas das vezes já teve paciente que me relatou que o marido falava isso, 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 mas não queria que ela fizesse nenhum procedimento estético, Uhum. que não aceitava, porque ela não É, precisava, mas critica o tempo todo. é difícil. Eu vejo assim que tem um excesso das pessoas e isso gera essa quantidade de críticas que a mulher recebe do companheiro, ou até mesmo a forma como ela se enxerga faz com que muitas mulheres ou homens também passem do ponto. Né? Eu ia entrar num assunto que é o exagero de procedimentos estéticos e o exagero, às vezes, de cirurgias plásticas. Como um profissional ser ético, como um profissional ter bom senso na quantidade de produto que ele aplica, na forma estética que ele trabalha, porque você vê que tem um exagero em alguns procedimentos, você vê um exagero de plásticas, e você vê que quando a pessoa começa a exagerar, não é um problema já externo, é um problema interno, que ela tem que curar alguma coisa mal resolvida, porque nunca tá bom
Sempre ela vai buscando fora o que ela tem que melhorar dentro dela, para ela se aceitar e se amar, né? Porque tá faltando aí terapia. Tá faltando parte delas da terapia e E parte parte. dos profissionais. Exatamente. Porque eu costumo dizer que eu gosto o mais natural possível. Aham. Então, assim, eu gosto de trazer a essência do paciente, trazer aquilo que já é bonito nele e não transformá-lo. Então, a maioria, se você ver meus antes e depois, você vai ver que são profissionais que eu trouxe a naturalidade. Então, a gente devolver aquele processo de envelhecimento, a gente retardar aquele processo de envelhecimento do que a gente mudar a pessoa. Eu tive um caso de duas pacientes que chegou no meu consultório o ano passado. Tem mais de um ano já que eu cuido delas. E elas queriam uma transformação e eram lindas. Lindas, não precisava mexer praticamente nada. Era um detalhezinho e outro só pra gente melhorar mesmo a qualidade, melhorar a pele, melhorar a flacidez. E elas queriam, assim, colocar 30 ml de preenchedor. Falei, meninas, não vamos fazer. Vocês podem procurar outro profissional, porque eu não faço. Vocês são lindas, não precisa. Vamos fazer só isso e isso. E eu fui mostrando os pontos interessantes. E elas falaram, eu vou confiar em você e vou fazer só isso que você tá falando. E aí hoje são pacientes fiéis. Entendi. Às vezes a própria paciente procura falando quantos ml quer na boca, quantos ml quer no silicone, e não deixa nem o profissional que estudou para isso dizer o que é o melhor para ela. Hoje a internet ele tem tudo, né? A internet tem tudo. Então eles vão lá no famoso Google, pesquisa, falam assim, não, eu quero isso, eu preciso disso. Só que muitas das vezes vai depender muito da avaliação do profissional. Então, se o profissional ele for realmente bom, ele vai te fazer uma avaliação adequada, onde ele vai te indicar os procedimentos adequados. E muitas vezes, se for um profissional ético, às vezes ele vai se recusar a fazer o procedimento. Ele vai falar assim, esse procedimento eu não faço. Porque às vezes o cirurgião plástico ou esteticista fala assim, você não precisa disso, você não precisa mexer no seu nariz, você não precisa fazer isso, porque ele faz uma avaliação que é totalmente desnecessária aquele procedimento, que a pessoa está caçando uma coisa que não existe pelo ovo, e que se mexer, às vezes pode até piorar. Exatamente. Eu tive até um caso de uma paciente minha, que ela foi em mim, falou assim, Fê, eu quero fazer meu nariz. Eu falei, não vou fazer. Seu nariz não precisa, não tem como mexer, você fez outros procedimentos, a gente não pode mexer. E aí ela foi em outro profissional, fez e deu intercorrência. Aí ela me mandou mensagem, Fê, me socorre. Falei, eu te falei, por isso que eu não queria fazer. Então, assim, isso vai depender muito de cada profissional, porque tem profissional que ele visa o dinheiro e tem profissional que visa a qualidade de vida do paciente. Então, isso é a diferença de grandes profissionais. Eu que viajo o mundo inteiro, a gente vê cada coisa, é muito complicado. Brasil, né? O mundo ainda vou chegar lá. Pois é, eu já vi casos assim de cirurgiões plásticos recusar também fazer cirurgia, mas isso é o ético. Você não vou fazer, você não tem necessidade de fazer essa cirurgia. Mas qualquer procedimento que for, qualquer procedimento, seja estético ou não, uma cirurgia que seja, se a pessoa não tem necessidade, o médico ele tem que ter essa ética de não só pensar no dinheiro, de pensar no melhor para o paciente. Exatamente, para a saúde, né? Para Porque primeiro vem a saúde mental. Porque qualquer coisa que for acontecer vai acarretar direto vários problemas, principalmente psicológicos e emocionais nessa paciente. E uma coisa que é interessante também, o profissional passar para o paciente é se ele vai conseguir fazer um pós-operatório adequado dentro da vida e da rotina da pessoa, se ela consegue lidar com esse pós-operatório. São muitas questões num procedimento cirúrgico ou estético que existem uns cuidados pós-operatório ou pós-estético de procedimentos necessários para um bom resultado também. Exatamente, porque igual eu falo para as minhas pacientes, além de mim, depende de você. Se você não bebe água, se você não faz uma alimentação correta, se você não faz uma atividade física, como que eu vou te entregar um resultado, vamos supor, principalmente de corporal, para emagrecimento, se essa paciente não vai cuidar da alimentação? Se ela faz o procedimento comigo, vamos supor, de gordura localizada, e ela chega no final do dia
bebe cerveja, bebe bebida alcoólica, come fritura. E a maioria deles são assim. Uhum. Então, o primeiro passo, quando a gente passa na avaliação, é entender o que essa paciente faz, qual que é o trabalho dela, se ela faz dieta, se ela não faz, se ela bebe água. Então, tudo isso a gente traz numa avaliação e explica todos os pontos negativos e positivos. Então, a gente vai ter o resultado, mas eu também dependo de você, não depende só de mim. É de trazer a consciência para o paciente que não existe milagre. Se ela não fizer a parte dela, você também não pode entregar um resultado. Porque é um conjunto de fatores que vai fazer a pessoa ter um bom resultado ou não. Exatamente, é igual quando a gente fala que vai fazer um bioestimulador de colágeno. Hoje a minha maior experiência é em bioestimulador de colágeno, eu sou até speaker em bioestimuladores, uma marca específica. E quando a gente entra em parte de tratamento, porque o bioestimulador ele é um tratamento, ele é a longo prazo. Então eu faço hoje, daqui 3 meses eu vou ter o resultado, daqui 1 ano eu vou ter o resultado. Então é um processo demorado, porque eu estou retardando todo o processo de envelhecimento. Mas a pessoa ela é uma pessoa que ela come muito doce. Ela ali está fazendo um processo inflamatório gigantesco no organismo dela. Então, em vez de a gente produzir o colágeno, o açúcar ele vai glicar aquelas células. Então, ela vai começar a evitar que o colágeno se produza. Entendi. Então, a pessoa ela come besteira, come fritura, então ela tem um organismo totalmente inflamado. Então, como que a gente vai entregar um bom resultado se nem da alimentação ela cuida? Entendi. Explica melhor como que funciona esse procedimento do bioestimulador de colágeno. Nesse caso, você tenta estimular o próprio organismo a produzir mais colágeno, é isso? Isso. A gente tem hoje produtos como hidroxapatita de cálcio, ácido L-polilático, que são produtos biocompatíveis ao nosso organismo. E aí, quando a gente injeta esse produto, a gente faz um processo inflamatório. A gente causa esse processo inflamatório proposital no organismo dessa paciente, principalmente na região que é aplicada. E aí vem uma célulazinha que chama macrófago, que fagocita aquele bioestimulador, aquele produto que foi injetado. E ele leva sinal para o nosso fibroblasto. E esse fibroblasto é o que vai produzir o nosso colágeno. Então, a gente dá como se fosse um alimento para essa célula, para ela igual a gente alimenta. A gente está se alimentando e aí a gente começa a melhorar, melhora o corpo, melhora tudo. E isso que acontece com o nosso fibroblasto. A gente está dando alimento para ele poder começar a melhorar o nosso colágeno. Então, começa a produzir um maior colágeno. Porque a partir dos 25 anos, nós sabemos que dali é só ladeira abaixo. Sim. Então, a gente começa a parar a produção desse colágeno e a produção desses fibroblastos, eles param de ser mais migratórios. E aí, a gente começa a ter as flacidezes, começa a ter a perca maior. Então, é injetado um produto que ajuda a inflamar, que faz um processo para o próprio organismo produzir por si só o colágeno. O colágeno, uhum. Entendi. Exatamente. Bem interessante. E eu queria perguntar, o que te inspira a fazer esse trabalho? O que você fala assim que te engrandece? Você acha que trabalhar com mulheres, com homens, aumentar a autoestima das pessoas é algo assim que te realiza? É muito satisfatório. É satisfatório você ouvir uma mensagem de uma paciente, você devolveu a minha autoestima. É satisfatório você ter esses pacientes como amigos. A maioria dos meus pacientes viraram amigos. Então, hoje eu ligo, eu mando mensagem, como que você tá? Fê, quando eu precisar fazer de novo, você me liga. Sempre assim. Então, a gente eu falo que a gente vira uma família dentro da clínica. Certo. Então, é E muito você vira satisfatório. psicólogo também. Também, a gente vira um pouquinho de psicólogo ali. Tem paciente que chega comigo 9 da manhã e se deixar ele vai embora 2, 3 horas da tarde. Isso que eu termino o procedimento um pouquinho mais rápido, pra gente também ter aquela troca, ter a conversa, pra gente poder ter uma amizade ali legal. Sim. Com relação aos cursos que você fez, fala um pouco mais onde que foram os cursos, quais os cursos, você disse que também ministra cursos? Ministro curso também. Fala um pouco mais dos cursos, das especializações que você tem e dos quais os cursos você ministra. É muita especialização. As mais importantes.
Hoje eu fiz uma especialização, uma residência, na verdade, em harmonização facial, onde a gente engloba cadáver a fresco. Então a gente estuda em cadáver mesmo. O cadáver tá ali, parece que você acabou de tá vivo, nem parece que tá morto, porque é muito real. Então a gente estuda a anatomia, a gente estuda as camadas todas, as estruturas, onde a gente tem risco, onde a gente não tem risco, aplica primeiro no cadáver para depois a gente replicar isso num paciente. Então é bem interessante, eu acho que todo profissional deveria fazer. É muito interessante o curso em cadáver a fresco. É muito bom. Nossa, interessante isso. E aí a gente fez essa Isso é residência. um trabalho também, isso é comum nas faculdades de medicina, né? Trabalhar com Isso, isso é comum para você entender mais de anatomia. exatamente. Na estética, assim, em biomedicina, em farmácia, nesses cursos que eles falam que não são os não médicos, que eu acho errado essa nomenclatura que eles dão pra gente, a gente não vê tanto isso. Então a gente tem que buscar mesmo, a gente tem que correr atrás do conhecimento. Então, na época, quando eu fiz esse primeiro curso, que foi de residência, eu tive uma visão totalmente diferente. Foi quando eu me apaixonei pela estética. Eu já gostava muito de anatomia. Então, quando eu passei por essa parte, que eu conheci a parte anatômica, aí foi o meu deslanche. Eu falo que eu caminhei legal. E na época que eu fiz esse curso, eu tinha o diretor do curso, ele falou para mim, o Claudinho, ele, Fê, se eu ver que você realmente tem interesse, você vai ter mão para isso, e eu gostar do teu trabalho, você vai estar na nossa equipe. Então, passaram-se os anos, final de 2020, ele me chamou para ser uma das professoras junto com a equipe dele de curso. Então a gente viajou aí bastante com o Dr. Alex também, que é um cirurgião plástico dos Estados Unidos. Ele que ministrou o curso primeiro, depois eu estava como, né, como parceira dele ali nos cursos, como parceira dos meninos também que ministraram o curso para mim na época. E foi bem interessante, foi bem gratificante. Eu falo assim, a gente caminhar, a gente estudar e depois a gente virar colegas de trabalho é bem interessante. Porque a gente Olha, pega o conhecimento deles e depois a bacana. gente está todos juntos, né? Uhum. Então foi algo bem legal, assim, na minha carreira, que eu falo que foi um dos cursos que mais me abriram portas. Olha. E o que que você diria para alguém, né, que tem interesse de ir para esse ramo, né? O que que você, de dica que você daria aí para quem acha bacana trabalhar com a estética? E qual a dica que você daria? O que que você diria para pessoas que pensam em ir por esse mesmo caminho que você foi? Perseverança. Não é fácil. Não é fácil. Conhecer e outra. Network. Você tem que conhecer pessoas. Hoje eu conheço pessoas no Brasil inteiro. Então, se eu precisar ligar para uma pessoa lá na Bahia, eu tenho contato. Tenho contato em São Paulo, tenho contato em BH. Então, você ter network para você conseguir caminhar de uma forma mais tranquila e estudos. Sem estudo, você não vai para lugar nenhum. E eu falo para a maioria dos meus alunos: anatomia é tudo. E eu sempre vou bater na tecla: anatomia. Então, assim, problemas, todo mundo vai ter. Uma vez ou outra vai ter intercorrência, vai acontecer alguma coisa, mas desde que você esteja apto a trabalhar, a entender o que aconteceu com o teu paciente e cuidar dele. Porque a maioria do erro dos profissionais é acontecer a intercorrência e não dar suporte para o paciente. Então, Entendi. deixar ele como se fosse Haver navios, né? Tipo, você fez o exatamente, procedimento, você tem que fazer o pós-acompanhamento. exatamente. Todo o que acontecer de problema ali, você tem que Tem que estar ali para auxiliá-lo para poder resolvê-lo. isso, a gente tem que estar ali para cuidar. Então, a gente está trabalhando com o quê? Com vidas. Uhum. Então, o profissional que ele quer entrar nessa área, ele tem que estar bem apto a entender que intercorrência pode acontecer, mas que ele também tem que estar apto Até a contornar, resolver. resolver. Exatamente. Então, é cuidar, é estudar mesmo, é ter network, é perseverança, porque dá certo. Estética é um ramo muito bom, mas tem seus altos e baixos. A gente consegue. Eu acho que
essa persistência, essa perseverança, ela cabe para qualquer ramo, né? Para qualquer coisa que você for fazer na vida, né? Exatamente. E porque acho que em qualquer atividade que você for fazer, você vai ter adversidades, você vai ter suas dificuldades. O negócio é fazer aquilo que faz seu coração vibrar, que você faz com amor, que você se dedica e acredita nisso. É, você trabalha mais, eu acho, que com mulheres no começo, né? Eu acho que você se identificou com a estética, em que momento que você fala, "Ah, eu quero trabalhar com a estética, pois, assim, qual foi hoje a sua, o seu chamado, vamos dizer assim? Foi meu primeiro curso de estética. Ah, Foi entendi. quando eu tive o primeiro contato, que eu até falei já mencionei o Dr. Cláudio. Eu conversei com ele, como eu vi o Dr. Alex, vi os meninos, que hoje a gente é um time. Para mim, aquele curso foi o meu divisor de águas. Eu falo assim que eu não queria realmente, eu não queria nada de estética. Eu já tinha passado pela estética, então eu tinha feito um curso tecnólogo em estética. Tinha começado, né? E quando eu fui para biomedicina, eu falei, eu não queria. Mas quando eu tive o primeiro contato do curso, que eu tive contato com pacientes, que a gente fez aquela primeira caminhada, para mim foi um divisor de águas. E eu apaixonei. Então eu falei assim, é isso que eu quero. Então hoje eu faço por paixão, por amor mesmo, a minha profissão. Uhum, Então nem sempre vai se tratar de dinheiro. Eu falo assim que a estética me trouxe algo que eu nunca imaginava viver, que é ter o que eu tenho hoje em tão pouco tempo. Porque 4 anos a gente fala assim, a gente acha que é muito tempo, mas não é. Pouco uhum. tempo. Então, assim, eu não imaginava que eu iria viver tantas coisas, que eu iria viajar tanto, que eu iria ministrar curso tão rápido. Eu achei que seria assim, uns 10 anos, porque a caminhada ela é longa. Uhum. Mas a estética me trouxe pessoas, me trouxe conhecimento de diversas questões, até mesmo eu falo espirituais, porque eu falo que Deus sempre foi meu ponto, meu caminho, tudo na minha vida, Assim, tá tudo ligado, né? tudo ligado. Então, se a gente tem. Nosso material, nossas concretizações das nossas carreiras, da nossa vida, depende muito de um emocional e espiritual também em equilíbrio. Exatamente. Né? Você não consegue transformar a sua realidade e você conquistar, ascender profissionalmente se você tiver em desequilíbrio com o seu espiritual, com o seu emocional. As coisas elas caminham juntas, né? É como uma Exatamente. pirâmide aí que tá, tem uma ligação muito intensa, muito íntima tudo isso aí. Você precisa do conjunto para ascender na vida, né? Exatamente. Eu costumo dizer que se você tá bem com Deus, tudo tá bem, tudo tá ótimo, tudo tá Verdade. maravilhoso. Se É você verdade. desvia um pouquinho, Deus vai lá e vem cá, que está aqui comigo. Mas Aham. eu falo que tudo dá certo, tudo a gente caminha. E se você tá bem consigo mesmo, tá bem em casa, tá bem em qualquer área da sua vida, o seu trabalho ele também vai bem. Então você consegue caminhar. Então eu falo assim, eu tive pessoas que me ajudaram muitos, muito mesmo, assim, tive um network muito grande. Então isso que diferencia um profissional do outro. Então, se Sim, você tem tiver vários grupos de network, de mulheres, de profissionais, de várias coisas. Tem vários grupos de network. Hoje é muito comum esses grupos de network estar aí cada vez é, mais possibilidade de se conectar e conhecer pessoas e ter troca e ter experiências, né? exatamente, eu acho assim que profissionais pode ser da mesma área, pode ser de outra área, mas nós não somos concorrentes. Nós somos colegas de profissão. Então eu não Sempre vejo tem como também você aprender com alguma coisa com alguém, independente do ramo. exatamente. Eu falo que assim, quando eu tô ali ministrando um curso, eu nem sempre tô ali só para ensinar. Eu sempre volto com uma bagagem diferente das minhas viagens, a maioria. Então eu tenho conhecimento a mais. Eu estou entregando algo para o aluno, mas ele também está me entregando algo. Às vezes um pontinho diferente que ele acha interessante, que ele mostra pra gente, isso é bem interessante. Então a bagagem ela volta muito mais cheia. Mesmo que a gente está ali, eu falo, parece que a gente está superior a eles, mas a gente não tá. Tá todo mundo igual. Às vezes eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, mas a gente está fazendo trocas. Eu acho que isso é o mais interessante. Eu acho que são poucas pessoas que têm
essa sabedoria, acho que até divina, de entender que, apesar de você ter crescido um pouco mais, já ter ascendendo aí nessa profissão, na sua carreira, na sua profissão, de se colocar nesse pé de igualdade, de humildade, de não se colocar melhor do que ninguém. Todo mundo é igual, todo mundo está aqui num processo de crescimento, tanto material como profissional, quanto espiritual, emocional. Todo mundo está querendo crescer. Então, tu tem o que aprender com o outro, tem o que trocar com o outro, né? A gente está sempre nessa caminhada de evolução. Exatamente. A nossa evolução sempre vai ser o nosso caminho, a nossa chave para tudo. Mas se a gente entende que os profissionais, eles não são concorrentes, a nossa vida é muito melhor. Que, na verdade, os profissionais, até mesmo da nossa área, eles podem, de alguma forma, colaborar e ajudar. A gente tem que ver como parceiros, não como concorrentes, porque tem cliente para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo, o sol brilha para todo mundo, e muitas vezes o profissionais da sua área pode somar, pode contribuir, né? Exatamente. Eu tenho profissionais que me mandam mensagem praticamente quase todo dia no meu Instagram. Fê, me ajuda, eu quero fazer assim, o que que você acha? Você me ajuda? Às vezes mesmo tem alunos de anos, de 2, 3 anos atrás, me mandam mensagem perguntando, Fê, como que é? Como que eu faço? Tá certo isso? Então, assim, eu nunca vou me opor a não. Ajudar, a não Exatamente. dar uma mão, uma contribuição, uma dica, um auxílio, né? Exatamente. Então, a gente sempre tá ali para ajudar. Eu não tenho isso comigo. Acho que conhecimento, ele nunca é demais. Eu acho que o E pouco que a gente tem, a gente pode sim passar pro outro. uhum. Né, acho que quando você também tem esse pensamento de que você já foi ajudada, você de alguma forma teve a oportunidade de fazer cursos, de se melhorar, de crescer e de fazer várias especializações, então, como eu já consegui essa bagagem, esse conhecimento, o conhecimento tem que ser passado para frente, né? Também isso é importante como profissional, você entender que é troca, né? Assim, entre profissionais de que já me ajudaram, também hoje estou no lugar de ajudar mais. Exatamente. Hoje, assim, quando eu falo do meu passado, eu falo que meu passado foi muito bonito. Minha trajetória foi dolorosa? Foi, porque a gente, para caminhar, é muito difícil. Mas nós temos profissionais que. Eu tive profissionais que me ajudou. Por que que eu não posso ajudar outros profissionais? Sim. Dando dica, às vezes ensinando, nem sempre. Quando o profissional manda mensagem, eu nunca cobrei nenhuma mensagem minha. Mas não, eu tô te ensinando, mas você tem que me pagar. Tem Uhum. alguns profissionais que fazem isso. Eu não, eu prefiro dar a resposta, ajudar, tentar de alguma forma. Às vezes eu procuro outras pessoas para tentar me ajudar a dar aquela resposta para o aluno, para a pessoa que está me perguntando, do que a gente pensar só em dinheiro, só em financeiro. Claro que o Uhum. financeiro é maravilhoso. Tá ganhando, Mas tá eu acho ótimo. que mais do que pensar no dinheiro, você tem que pensar no lado humano de ser como pessoa, de poder ajudar os outros, de ser ético, né, de ser honesto com o paciente, não pensar no só no dinheiro. E quando a gente também prioriza esse ser, prioriza a ética, prioriza dar a mão para alguém que está começando, de ajudar, Deus também retribui. Você ganha muito mais tendo uma conduta correta e ajudando do que, às vezes, se você cobrasse, se você fizesse um procedimento que não deveria fazer no paciente, sabendo que aquilo ali pode causar algum problema. Então, essa postura ética, essa postura correta também que vai te fazer trazer mais pacientes, trazer mais coisas boas para sua vida. Tudo que a gente faz de bom volta, né? O que faz de ruim também. Exatamente. Eu falo que tudo que você planta, se você planta bom, você vai É, colher coisas boas. Se você planta mal, você vai colher coisas maus. Na Bíblia ainda fala isso. Ainda tem essa passagem, eu só não me recordo porque minha cabeça é um pouquinho ruim. sim. Mas, então, tudo aquilo que a gente vai construir, se a gente constrói com amor, constrói com qualidade, a gente vai ter um retorno muito gratificante lá na frente. Agora, se a gente constrói ruim, a gente atende os pacientes ali na hora, é maravilhoso, mas o pós é péssimo,
Eu não vou ter um retorno. Se eu penso mais no meu financeiro do que na qualidade de vida desse paciente, para mim, do que adianta estar trabalhando ali? Não Sim. adianta. Então, eu gosto de trazer o verdadeiro para o paciente. Muitos chegam assim dentro do meu consultório quando eu falo: não, você não precisa disso. Você precisa só disso. Nossa, mas eu fui em outra clínica, me passaram, deu R$ 10.000. Não, não tem necessidade. Vamos caminhando aos poucos. Sim. Tudo que a gente caminha aos poucos, vai devagarzinho, a gente vai construindo aos poucos, é mais legal, fica mais bonito. Eu queria que você falasse, você tem recebido muitos homens também vaidosos agora. Quais são mais os procedimentos que você tem feito nos homens? E você trabalha também com auxílio aí para quem é calvo? Como que funciona esses procedimentos que você faz quais os procedimentos que você mais costuma fazer aos homens? Então, o homem tá fazendo muito botox, É, muito botox. E aí, sempre a gente vai pelo lado da flacidez, vamos dependendo de cada paciente, de cada pele ali, de cada avaliação. E também trabalhando muito corporal. é, Os homens hoje em dia estão com medo de ficar com a barriguinha. é. Maioria. Geralmente é barriguinha e cabelo. Começou a cair o Como que cabelo, eles já funcionam os corre. procedimentos que você tem na clínica para quem está começando esse processo aí de calvície? Como que é essa estimulação? Como que você trabalha com a queda de cabelo? Ó, geralmente a gente tem dois segmentos. A gente tem o nosso outro profissional, que é o ortomolecular. Então a gente faz um combinado. Ou a gente entra só com a intradermoterapia, que são aplicações no couro cabeludo. Além disso, ele também vai fazer o uso de produtos home care. Ou a gente entra também com a soroterapia. Aí a gente faz a soroterapia, faz o intradermo e além disso a gente também passa o home care. Então a gente tem todo um Um protocolo. para poder seguir. Então cada paciente vai ser um protocolo diferente. Às Uhum. vezes tá caindo bem mais, a gente entra com a soroterapia, com o nosso profissional de ortomolecular, e aí a gente vem, faz a intradermo. Esses tratamentos esse protocolo que você tem anti-calvície seria uma forma de estimular o próprio couro cabeludo a produzir o cabelo. Seria uma forma natural, um estímulo, uma forma de estimular o próprio naturalmente crescer o cabelo. São vitaminas que a gente aplica ali no couro cabeludo. Para quê? Para aumentar o aporte sanguíneo. Porque a maioria dos pacientes tem a deficiência de hormônio. É um hormônio específico para o cabelo. Então, ali começa o bulbo capilar a se fechar. Então, ele começa a fechar para ali a circulação sanguínea e aí esse cabelo ele começa a cair. O que que a gente faz? A gente aplica vitaminas que vai aumentar esse aporte sanguíneo e melhorar a qualidade ali do bulbo capilar. Então, aí ele começa a ter força para crescer e evite que caia. Mas isso só é possível num processo aí mais recente de calvície, quando começou essa calvície assim mais recente. Já em alguns casos não vai ter como, seria já um caso de implante. Como que funciona esse E aí a gente tem diagnóstico? que Se o paciente vai ter resultado com o procedimento ou não. Existem casos que não tem resultado? Tem casos que não são indicados os protocolos. Por quê? Tem tipos de calvície, né? Porque a calvície mesmo a gente tem que ver se ela é genética ou se ela é uma alopécia, se ela é só uma queda capilar, o que que é essa, o que que está acontecendo com esse paciente. Muitas das vezes a gente pede ali um exame de sangue, alguma coisa, para a gente entender o que está acontecendo no organismo desse paciente, para muitas das vezes a gente entender se é realmente genética ou não. Se for genético, a gente manda para o médico, faz um transplante capilar ali, tá Então, ótimo. tem casos que não você nem indica, você nem faz. Nem Você primeiro faço. tem que conhecer o paciente, fazer um diagnóstico do que o paciente tem, para saber se você pode cuidar dele ou não. Dependendo, você vai encaminhar para outro profissional. Isso, geralmente a gente encaminha para outro profissional. Se for genética, não tem como, a gente não tem o que a gente fazer. Porque a gente faz o quê? Queda capilar, alopécia. Muitas das vezes são problemas, às vezes até de estresse, que causa essa queda capilar.
A pessoa perde o cabelo porque tá estressada, né? Exatamente. Começa a Outra, e ficar com a Covid também teve muita queda capilar. sim, Por quê? tanto de Falta, homens quanto mulheres. exatamente, falta e deficiência de vitaminas. Então a gente precisa devolver a vitamina para esse organismo, para esse paciente, para a gente poder começar a melhorar a qualidade, principalmente de pele, cabelo, unha, que foi o que mais foi afetado nesses pacientes de Covid. Então a gente consegue sim melhorar, a gente consegue devolver aquilo que ele está perdendo. Mas se for questões genéticas, sempre médico. A gente manda, passa direto para o médico, para o médico ter um maior acompanhamento, um melhor acompanhamento. Entendi. Então, qualquer procedimento que você for fazer na sua clínica, primeiro passa por um processo de avaliação e vê se o que é o mais adequado para aquele paciente. No caso dele, é feito um diagnóstico do que o paciente precisa e se você consegue atendê-lo, se você consegue dar um resultado para ele, né? Isso. Primeiro a gente passa pela consulta, né? Vai à consulta, a gente avalia esse paciente, vê qual que é a necessidade dele, qual que é a maior queixa dele. Porque não adianta a gente fazer uma receita de bolo, porque cada paciente ele é único, ele é Sim. diferente. Então, muitas das vezes o paciente ele entra em contato com a gente, ele já quer saber preço. Hum, Só que não tem como a gente passar um valor. tem que fazer uma A gente avaliação. precisa fazer uma avaliação, pra gente entender qual que é a maior queixa, porque às vezes o procedimento para mim não é o mesmo para você. Sim. Então, cada paciente ele é único. Ele é especial, então a gente precisa fazer um protocolo específico para esse paciente. Eu queria que você falasse onde que fica a sua clínica, né? Falasse do seu Instagram. Você pode ir, já não estamos quase encerrando aí, mas ainda tem um tempinho. Deixa mais um recado, né? O que você quiser dar um recado aí pra galera. E fala aí onde que você trabalha e deixa seu Instagram. Então, hoje eu atendo em duas clínicas. Atendo aqui do lado, que é na Nápoles, Face Corpo, e atendo na Botoprêmio. E além de lá, agora vou inaugurar a minha clínica. Inauguro provavelmente no dia 10 de novembro agora. Então vai ser totalmente especializada. Vai ser lá no Ório. Olha, Vai ser bem bonitinha. Tô trabalhando para isso, pra gente conseguir trazer o melhor pro nosso paciente. E lá vai ser todos os dias. Então, meus dias nas outras clínicas vão ser praticamente contados. sim. Então, agora, a partir de novembro, eu já vou estar na minha nova clínica, inaugurando um espaço que é meu. Olha que bacana. Você tem mais algum recado para deixar? Deixa seu Instagram, você falou do seu Instagram. Vou falar do meu Instagram, é doutora.fernandamota.ro. Entendi. Então você já trabalhou em algumas outras clínicas e agora que você já vai ter a sua própria. Isso, eu trabalhei na Nápoles por 3 anos, praticamente, quase 4. 3 anos e meio, se eu não me engano. Estou lá ainda, né? Eu falo que é meu xodó. Eu amo as meninas de lá, já é um tempo, tenho muita gratidão por eles. E há um ano na Botoprêmio. Então vai fazer um ano praticamente, não tem um ano Você vai ainda. conseguir conciliar também estar nas outras e mais a sua? Pelo menos um dia eu tenho que estar nas outras, senão elas me pegam. Tem que estar Entendi. pelo menos um dia Entendi. em cada uma para poder ajudar elas de alguma forma. Entendi. Então você não vai abandonar também o atendimento, até porque você tem uma clientela nelas que sempre gosta de fazer com você os procedimentos. Isso, exatamente. Que Então eu já sempre vou estar o ali para cliente, dar um quando ele suporte. gosta da pessoa e do atendimento e do procedimento que é feito, ela quer fazer com determinada pessoa, não quer que troca. Não, eu quero ser atendida pela Fernanda. É quando eles têm confiança, né? Acabou. Eles não querem saber Uhum. de outro paciente. Então eles aguardam muitas das vezes ali na Nápoles mesmo, eu atendo só na quarta-feira. Aí elas falam, Fê, então eu vou esperar seu dia. Não gosto desse dia, mas eu vou fazer lá com você nesse dia. E na Entendi. Botoprêmio eu atendo todos os dias. Mas agora eu vou passar a atender só um dia e os outros dias só na minha clínica mesmo. Muito bacana. Então quer dizer que você está crescendo aí cada vez mais e já está com a sua própria clínica em breve em atendimento. E sempre foi meu sonho ter minha clínica, né? Desde quando eu comecei a atender. Mas eu precisava de um processo, eu precisava passar pelo processo, pelo conhecimento, entender como que funciona a clínica, entender como que funciona cada passo. E eu costumo dizer que a Nápoles foi uma escola para mim,
que eu aprendi muita coisa com a Grazi, aprendi muita coisa hoje com a Botoprêmio, que foi com a Amanda. Então, hoje a gente aprendeu, eu aprendi muita coisa com elas. Foi uma bagagem muito bacana. Então, hoje eu tenho uma gratidão muito grande por elas. Por isso que eu Sim. falo que eu não abandono. Entendi. São meus xodós. Entendi. Mas seria também uma gratidão, né? Por tudo que Exatamente. você se tornou, devido às oportunidades que você teve de começar, né, nessas clínicas, né? Exatamente. Hoje eu tenho assim, eles, pessoas que me ajudaram no longo da minha caminhada, que eu falo que são pessoas que eu vou carregar pro resto da minha vida. Então, mesmo que eu caminhe, eu trilhe outros caminhos, elas sempre vão estar ali. Sempre vou estar ali para ajudar, sempre vou estar ali pra gente, mesmo que seja para tomar um café no fim da tarde. Eu falo que eu já sou uma idosa. Eu tenho só eu tenho a idade reduzida, mas a mente é de uma. Você tem quantos anos, Eu Fernanda? tenho 27. Você é novo. Mas a mente, né, não. O corpo, eu falo que eu já cheguei numa idade já de só querer dormir e descansar. Entendi. Né, eu já tô com 33 e também ando já nesse nível aí. Trabalha muito. Quem trabalha muito chega exausto no final de semana, às vezes prefere descansar Do que do sair. que sair. Eu estou assim, exatamente. Eu quero ficar em casa, quero dormir e só. Deixa o seu Instagram, que eu acho que você não deixou, né? É Fala. doutora.fernandamota.ro. Certo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Algum recado que você quer deixar pro pessoal, pra galera, pra falar alguma coisa, algum recado pra eles? Vocês que estão começando essa nova caminhada de vocês, trilhem bons caminhos, estudem sempre e sempre vá em busca de profissionais qualificados, né? Para os pacientes e para os profissionais em busca de um network. Muito bom, quero agradecer imensamente a sua presença, Fernando. Acho que foi um bate-papo bem interessante a gente falar sobre estética, né? Falar sobre um assunto que a gente precisa falar mais, né? Falar sobre mulheres, homens que estão buscando aí se melhorar e cuidar do corpo, cuidar do bem-estar como um todo. Tem muitas questões, né, que envolvem isso, que precisa ser colocadas em pauta, que a gente falou bastante aqui durante o bate-papo. E eu quero pedir, né, para quem ainda não segue o Instagram, vai lá e segue Pod Eva Off, tudo junto, né, Podeva. E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Pod Eva, tudo junto também. E a gente vai ficar por aqui. Novamente, quero te agradecer sua presença. E foi muito bacana o nosso bate-papo. E vamos despedir da galera lá de casa que está assistindo. E todos seus compartilhar com toda a galera aí para todo mundo assistir. Tá bom? Eu que te agradeço. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau, gente.